Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da PIB Santa Cruz, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando, estamos em mais um estudo da Palavra de Deus, estamos estudando a terceira carta de João, hoje, depois de alguns períodos, alguns meses estudando 1 João e 2 João. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos concedeu, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigada pelo fôlego de vida, que o Senhor possa me conduzir agora nesse momento, nessa aula, e que a palavra, Senhor Deus, entre nos corações como uma boa semente, Senhor. Muito obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, estamos estudando 3 João e hoje nós temos vamos à leitura do nosso texto com a irmã Maria do Socorro. Então, abre aí a sua Bíblia, 3 João, lá pertinho já do Apocalipse, e vamos estudar essa carta que é curtinha, apenas alguns versículos somente, e a irmã agora vai fazer a leitura. Ouça com atenção a palavra de Deus. O presbítero ao amado Caio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saudam. Sauda os amigos pelos seus nomes. Retornando aqui ao nosso estudo, vamos lá então ao contexto dessa carta. Vocês lembram da aula anterior que nós estudamos, a carta de 2 João? A segunda carta de João, ela estava falando sobre que João endereçou a carta a uma igreja, né? Lembra que a gente falou até a chamada a eleita. Esse aqui é uma carta pessoal, dirigida a uma pessoa especificamente, que ele vai dizer o nome aqui.
Essas duas cartas é muito legal, é importante a gente estudar elas em conjunto, porque na primeira, João está alertando a igreja para não acolherem, apoiarem missionários falsos, missionários, pessoas enviadas para levar uma mensagem que não era a mensagem da Bíblia, né? E nós sabemos, né, que as igrejas antigamente eram em casas, não tinham templos como hoje, eram reunidas nas casas, e também os missionários eram acolhidos pelos irmãos. Então, na segunda carta, João orienta as pessoas serem receptivas como missionários de Cristo e não como missionários que não levavam a palavra de Deus. Nessa carta aqui, a gente vê o encorajamento de João para o acolhimento, a receptividade dos irmãos missionários em Cristo Jesus. Então, aí, essa carta, terceira João, já vem com esse contraste. E aqui, né, resumindo a carta, o que é, né, o que está acontecendo aqui. Que a gente olha a primeira vez, fica sem entender, né? Poxa, quem é Gaio, Diótrefes, Demétrio? O que estava acontecendo? João fala a palavra dura para Diótrefes e fala com carinho com Demétrio, com Gaio. O que é isso que estava acontecendo? Então vamos entender. E olha como é interessante aqui essa carta. Eu espero que você sempre se lembre dessa carta curtinha com grandes ensinamentos. O que estava acontecendo? Naquele período, né? Vocês sabem da palavra de Jesus, o que Jesus falou, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? E falou também que primeiro seria em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Jesus deu essa missão para os discípulos. E eles foram ao redor de todo naquele local, né? E até irem expandindo, né, os limites. Até Paulo foi um desses que expandiu os limites. Vocês sabem que Jesus ele veio no contexto ali do povo judeu, né? Mas a palavra ela foi se espalhando por todos os povos. Até os primeiros discípulos tinham aquela dúvida, né? Como Pedro, de que a palavra deveria ser só para os judeus. Só que depois Pedro teve uma visão do próprio Jesus, dizendo que a palavra deveria ir aos gentios também. Então, a palavra começou a se popularizar no mundo inteiro. Existiam pessoas, missionários, igrejas começaram a ser plantadas por volta de todo aquele local, né, da Ásia Menor, que era ali o conceito de onde João estava instalado. Então a palavra começou a popularizar, chegar a todos os povos, a todas as nações conhecidas daquele período, e haviam os missionários. E João era um desses que enviava os missionários, e enviava para as igrejas. E como que funcionava? As igrejas recebiam, lembra que as igrejas eram nas casas, né? Então, imagina hoje, chegando um missionário de outro lugar. Hoje é mais fácil, né? Hoje, infelizmente ou felizmente, a gente tem mais recursos, né? Muitas vezes missionários ficam em hotéis, mas pensa em antigamente, até no nosso contexto mesmo. Missionários ficavam na casa dos irmãos, né? Tinha toda aquela coisa de acolher na casa, tudo. E ainda mais naquela época, né? Que não tinha outra opção mesmo. Então, as pessoas se sentiam até felizes. Cristãos eram conhecidos por receptividade, como eu falei na lição anterior. Então, os missionários eram enviados. Imagina João mandando missionários para uma certa igreja. Aquela igreja, uma pessoa recebia aquele missionário e mandava o missionário mais além. E assim ia acontecendo. Os missionários iam levando a palavra de Deus, a verdade, por todo mundo. E quando João, né, falei que João enviava os missionários, Gaio era uma dessas pessoas que recebia, era um membro de uma igreja, que recebia esses missionários lá na sua própria casa, tinha essa receptividade, tudo isso, tudo que o missionário precisava, esse carinho, tudo, dava apoio e enviava os missionários mais além. Pois bem,
Gaio, ele era dessa igreja do Diótrefes, que era o líder da igreja. Vocês acham que o líder da igreja ele estava com esse mesmo sentimento de acolhimento dos missionários? Não. Infelizmente, né? O exemplo deveria vir de cima, mas nesse caso não estava vindo. Então tem toda aqui a carta, ela gira em torno disso, de João, encorajando, dizendo coisas boas a respeito do comportamento de Gaio e reprovando o comportamento de Diótrefes por causa disso. Tem um outro nome aqui também que aparece, que é Demétrio, que provavelmente foi um servo de Deus que levou essa carta lá até Gaio. Vamos lá então a um detalhamento aqui agora, ponto a ponto, após essa breve introdução e esse contexto geral da carta. E na introdução aqui os versículos de 1 até o 4, João demonstra né, a alegria que ele teve em receber, em ouvir o testemunho de Gaio, né, um testemunho excelente de que Gaio era conhecido por sua fidelidade, né, amor, verdade. E aqui logo no versículo 1, né, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. João, ele era uma pessoa que ele demonstrava, né, muito carinho pelas pessoas. E aqui ele está demonstrando um carinho por esse irmão em Cristo. Então, assim a gente deve proceder também, né, com carinho entre os irmãos. Claro, carinho, com respeito, né? Aqui como a Bíblia está nos ensinando. E aqui é quem fala, a quem amo na verdade, conforme um amor fraternal, baseado na palavra de Deus. E ele faz votos de que Gaio seja próspero e que tenha saúde também. Então, assim a gente deve ser, né? Orar para que os nossos irmãos sejam prósperos, tenham saúde. Olha que... Por isso que João ele era especialista, né, em falar de amor, porque ele demonstrava muito amor. Ele era... os evangelhos falam, né, que ele era um discípulo muito perto de Jesus. E eu acho que isso que faz, né, a gente transbordar em amor, é a gente estar perto de Cristo, né? A comunhão com Cristo faz isso. E ele orou para que Gaio, fez votos de que Gaio tenha saúde, seja próspero. Então nós devemos orar uns pelos outros, para que sejamos abençoados e sadios espiritualmente também. Nosso desejo deve ser de ver as pessoas crescendo, não só em bens, em saúde, mas também espiritualmente, que é muito importante. Nos versículos de 5 até o 8, João está elogiando o modo de agir de Gaio. Poxa, Gaio, eu vi que você faz bem aos irmãos, tudo que você tem feito. Então vem aqui o elogio a tudo aquilo que Gaio estava fazendo. Nós sabemos que nós não fazemos coisas para reconhecimento de alguém, mas é muito bom quando um líder, alguém que você admira, elogia aquilo que você tem feito, né? O trabalho que você tem feito no Senhor. Eu repito, nós não fazemos para sermos elogiados, mas é muito bom porque o elogio ele nos estimula também, ele nos ensina, sabe, dá aquele empurrão assim para frente para a gente continuar fazendo a obra. É muito bom quando o líder ele age dessa forma. E aqui João elogiou o papel de Gaio, o que ele estava fazendo, o tratamento que ele estava tendo, mesmo com os estrangeiros, mesmo com pessoas que ele não conhecia, né? Que no caso eram esses missionários que João enviava e Gaio recebia, dava sustento, suporte, acolhimento e mandava de volta. E aqui a gente entende pelo contexto que Gaio não era só um apoiador financeiro, ele dava todo o suporte espiritual também para aqueles irmãos. Então Gaio ele não era um missionário, não era uma pessoa que ele ia, mas era aquela pessoa que dava todo o suporte e tratava bem as pessoas, mesmo os estrangeiros. Olha que ensinamento pra gente, né? E
Como que nós tratamos um desconhecido, um estranho, alguém que não é do nosso círculo de amizade? Você, e isso quando eu falo você, eu trago para mim também. Será que você ora? Quando alguém fala assim, ora por mim, poxa, ora por mim. Você fala assim, tá bom, vou estar orando. Será que você ora de verdade? Será que você tem empatia por uma pessoa que às vezes está sofrendo? Ela não abriu para você, mas ela pediu, ora por mim. Será que você tem essa empatia de chegar e orar ao Senhor para que dê o consolo, o conforto ou dê aquilo que a pessoa está precisando naquele momento? Será que você é uma pessoa confiável, uma pessoa que chega junto ali na hora da oração? Fica um questionamento aqui pra gente. Você trata alguém diferente pela sua condição financeira, A ou B, ou porque se veste A ou B? Você coloca a responsabilidade de sustentar um missionário, por exemplo, toda na junta de missões? Por que eu falo isso? A gente, no nosso contexto hoje, também tem a junta de missões, né? Que é uma organização que é destinada a apoiar os missionários, a levar, administra tudo aquilo. Então, é muito fácil, né, pra gente dizer, a junta dá conta, a junta faz isso. Mas do que é feita a junta? Das nossas ofertas. E também, às vezes a gente não pode ofertar ou não tem condições, mas você ora, você apoia espiritualmente. E também às vezes, eu não tenho dinheiro. É muito fácil a gente dizer não tenho dinheiro, né? Mas será que você não tem mesmo? Ou você não tá sobrando? Ou você trata como uma sobra o sustento missionário, o sustento de alguém? No versículo 6, João instruiu Gaio a encaminhar irmãos de modo digno de Deus. Olha isso, modo digno de Deus. Muito forte, né? E como é que a gente pensa que é o modo digno de Deus? Não é o que sobra. Não é o tempo que sobra para eu orar por alguém. Não é o dinheiro que sobra para ir eu poder doar, sabe? A gente pensa que se for esperar sobrar, não sobra. Não estou falando de casos extremos, de você deixar de comer para você sustentar, mas a gente sabe. Cada um, na verdade, sabe, né? O homem deve examinar a si mesmo, assim como Paulo instrui nas Escrituras. Examine o homem a si mesmo, para você ver, né? É forte, gente. E a gente, empatia, né? Você se colocar no local do outro, né? Então, você imagina uma família missionária num lugar de perseguição. Imagina a Coreia do Norte. Ele lá no momento de perseguição e querendo levar o evangelho, mesmo sem poder falar, e ele estando preocupado se vai ter arroz e feijão, se vai ter comida, ou se o trabalho dele pode acabar de um dia para o outro porque não tem mais sustento, porque não vai chegar o dinheiro do aluguel. Difícil, né? Então, vamos refletir nessas coisas. Versículo 7. Os missionários, eles saíam pelo mundo por amor ao nome de Jesus e sem receber nenhuma ajuda financeira. E o versículo 8 fala que, quando acolhemos e sustentamos nossos irmãos em Cristo, nós nos tornamos cooperadores da verdade. Então, quando o irmão em Cristo ele está indo para um outro local, e quando digo campo, eu digo não só o mundo, mas dentro do nosso país mesmo. Olha quantos trabalhos existem, missionários nas Cristolândias, missionários no sertão, no sul do Brasil, em todas as regiões, levando a mensagem de Deus. Então aí, quando nós cooperamos para a obra missionária, quando nós oramos, nós estamos contribuindo para que o reino de Deus chegue a todas as nações, a todos os povos, as pessoas que estão tão carentes de ouvir da palavra de Deus e ainda não ouvem, ainda não
conhece. Então, nós vimos aqui, até o versículo 8, todo o perfil de Gaio, né? O que ele fazia? Ele sustentava, ele encaminhava, e ele tinha todo esse carinho, né, com as pessoas. E agora, nos versículos 9 e 10, tá falando do Diótrefes. E como é que era o Diótrefes? Ele era uma pessoa que ele não estava recebendo os missionários, um líder da igreja, olha que vergonha, que não tinha esse amor pela obra. E pelo nome dele aqui, né, o jeito do nome dele, provavelmente ele era um judeu, entre parênteses convertido, né, ou não convertido, porque será que se converteu mesmo com esse tipo de comportamento? E ele não estava recebendo os missionários. Então ele devia acreditar, a salvação é só para os judeus. Para quê ter missionário? Para quê gastar dinheiro fazendo missões? Para quê apoiar essas pessoas que estão levando? Outra pessoa leva. Para que isso? Então, João escreveu essa carta para essa igreja receber os missionários, né? Aqui no versículo 9, ele diz: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser mais importante, não nos recebe. Então, João já tinha escrevido a Diótrefes, mas provavelmente essa carta não chegou, né? Guardou no bolso, né? E ignorou, e não recebia os missionários. Imagina, missionário indo lá pro local, chegou lá, portas fechadas. Bate a porta na cara e volta de onde vieram. Olha que vergonha pro missionário, olha que tristeza pro evangelho. E Diótrefes, ele gostava, né? Tinha esse perfil de ser o centro das atenções, o maioral, o mais importante, o soberbo. E ainda fez tudo isso, falou mal de João aqui no versículo 10, não era receptivo e ainda impedia os membros, né, de acolherem os missionários e expulsava. Ou seja, ele não era acolhedor e impedia pessoas, né, como Gaio, que era dessa igreja, de receber os irmãos. E quanto a nós, né? A gente está falando aqui de dois perfis, o perfil de Gaio e o do Diótrefes. E nós, será que a gente está atraindo ou repelindo as pessoas com o nosso jeito de ser? Será que a gente demonstra Jesus nas nossas palavras, nas nossas ações? Ou a gente acha que as pessoas não precisam ouvir do evangelho, que já tá bom assim? Fica aí para nossa reflexão. No versículo 11, a gente tem instrução para que Gaio não imite o comportamento que seu líder, Diótrefes, estava tendo. O exemplo deveria vir de cima, né? Mas nesse caso não estava vindo. E aqui, quando João diz imite o que é bom, né? O versículo 11, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom, aquele que faz o bem é de Deus. Isso é uma prova doutrinária de que nós somos filhos de Deus. Lembram que em 1 João, João escreveu para que a igreja, para que os membros tivessem certeza da salvação? Peraí, como é que eu posso saber se sou salvo ou não? Isso aqui é uma das provas. Quem é salvo por Jesus faz o bem, não faz o mal. Versículo 12. Demétrio, parece que Demétrio, né? Que foi uma pessoa recomendada por João. Provavelmente foi essa pessoa que levou a carta. E no versículo 13, João diz que iria pessoalmente a essa igreja. E como nós dissemos, né, na lição passada, né, tem coisas que precisam ser ditas pessoalmente. Como essa questão aqui, que ele falou que o Diótrefes estava falando mal dele. Então ele foi lá pessoalmente para entender o que estava acontecendo, né, cara a cara, para saber. E existem coisas, irmãos, realmente que é pessoalmente. Que a gente não deve falar pelo WhatsApp, nem colocar piada no Facebook de indireta para alguém ou no status, mas
ser dito pessoalmente para uma resolução dos conflitos. É isso que a Bíblia aqui está nos ensinando. E eu vou terminar aqui a nossa lição de hoje. Deixa eu abrir aqui. Só um momentinho. João conclui a sua carta invocando a paz sobre Gaio. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome por nome. E aqui eu vou ler para vocês a conclusão, que é esse texto do pastor Hernandes Dias Lopes. A paz, ela é o resultado da graça e da misericórdia. Graça é o que Deus nos dá e nós não merecemos. Misericórdia é o que Ele não nos dá e merecemos. Não merecemos a salvação e Deus nos dá. Isso é graça. Merecemos o juízo de Deus e Ele não o aplica a nós, uma vez que Ele já o aplicou sobre seu Filho. E isso é misericórdia. O resultado da salvação de Deus é a paz com Deus. Os crentes devem ser solícitos e amáveis uns com os outros. Eles devem saudar uns aos outros pelo nome. Eles devem se importar uns com os outros. Eles devem ser amigos, como o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome. Um pastor sábio deve conhecer suas ovelhas pelo nome. Como sábio pastor, João diz a Gaio: saúda os amigos, nome por nome. Ninguém deve ser esquecido. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa lição de hoje. Obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem trabalhado no nosso coração. Senhor, que nós possamos ser pessoas mais bondosas, mais amorosas uns com os outros. Que nós não deixemos de falar verdades em amor. Que o amor, Senhor Deus, não saia dos nossos corações, mas que também nós não sejamos covardes de não falar verdades, Senhor Deus, que estão na Tua palavra por causa de vergonha, Senhor. Mas que possamos ser como o Senhor nos ensina, falar verdades em amor. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda a ser mais parecidos com Gaio do que com Diótrefes. Nos ensina, Senhor, a sermos cooperadores do Evangelho, a sermos pessoas que levemos a salvação. Nos dê, Senhor Deus, cada vez mais condições, Senhor, não só materiais, mas também espirituais, Senhor Deus, para ajudarmos os nossos irmãos. Senhor, por favor, que possamos ser reconhecidos por bondade, Senhor Deus, não por maldade. Senhor, que nós possamos entregar, Senhor Deus, aquilo que nós recebemos, Senhor, de Ti. Nós recebemos bondade do Senhor quando nós deveríamos ser mortos, Senhor Deus. Nós recebemos vida eterna, Senhor Deus, quando merecíamos castigo eterno. Então, Senhor, por favor, nos ensina a olhar com misericórdia, a orarmos por um irmão quando ele pedir oração. Senhor, cuida de nós, cuida do Teu povo, Senhor Deus, de cada irmão que está agora participando dessa aula. Muito obrigada por tudo que tens feito. Em nome de Jesus. Amém.